Uma conversa séria sobre leaky gut. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Talvez esse termo lhe seja estranho. Poxa, professor Paulo, leaky gut? Que danado é isso? Eu nunca ouvi falar nisso. Com toda certeza, em algum momento você já ouviu falar. Só que você não está ligando uma coisa com a outra. É a chamada síndrome do intestino permeável. E quando eu digo que essa é uma conversa séria, sim, é a mais pura verdade. E se eu fosse você, eu começaria a dar muita atenção a isso, porque é o tipo de problema que a maior parte da população hoje em dia pode estar sofrendo e nem sabe. A primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: o que é essa síndrome do intestino permeável, leaky gut? Imagine assim, que o seu intestino é como se fosse uma parede, a parede da sua casa. Ora, a parede da sua casa, ela é formada por tijolos. Entre um tijolo e outro tem cimento. O nosso intestino é como se fosse essa parede. Você concorda comigo que entre um tijolo e outro não pode ter falha, não é verdade? Não pode estar faltando cimento. Caso contrário, se por exemplo começa a chover, a água da chuva começa a entrar para o interior da sua casa. E assim é com o intestino. E justamente a síndrome do intestino permeável, ela ocorre quando esse cimento começa a faltar em algumas partes. E uma parte do que está no intestino começa a ir para onde não deve. Ou seja, o nosso intestino, em vez de ser certinho, completinho, começa a parecer com uma peneira. Daí que vem síndrome do intestino permeável. E por que é que isso é tão importante? Eu vou começar lhe dando uma razão, uma única razão. Toda doença autoimune, sempre, 100%, vai começar no intestino, justamente com essa síndrome, porque começa a passar o conteúdo que deveria estar no intestino para fora dele. E aí o seu sistema imunológico começa a entender aquilo que está passando do intestino por conta justamente dessa permeabilidade, começa a interpretar como sendo um invasor. E aí o seu sistema imunológico começa a agredir você. Daí que vem doença autoimune. Mas veja, como eu disse, isso aqui é só um exemplo do que acontece quando você desenvolve uma doença autoimune. Isso é só um exemplo, mesmo porque são vários os tipos de doenças autoimunes que existem. O leaky gut, ele também pode dar origem à constipação. Agora veja, não significa dizer que todas as pessoas que sofrem com a constipação também apresentam leaky gut, não. Mas se você apresenta constipação, é bom começar a pensar nisso. Quando uma pessoa me procura com alguma doença autoimune, ou mesmo a constipação, nós vamos investigar algumas coisas. Porém, se a pessoa já chega dizendo que está com uma doença autoimune, é a primeira coisa que a gente faz. Deixar bem claro para ela que ela apresenta um intestino permeável. E o que é que a gente faz a partir daí? Presta bem atenção. Eu citei o exemplo da parede. Entre um tijolo e outro tem cimento. Esse cimento que tem entre um enterócito e outro do nosso intestino é a glutamina que o seu corpo produz. Mas o que é que faz essa glutamina faltar? Aí é que a gente chegou no ponto mais importante. O seu alimento. Normalmente, o que mais desgasta essa parede do seu intestino, dos enterócitos, da glutamina, normalmente é uma coisinha chamada glúten. Não é só ele. Veja o que eu estou dizendo, normalmente, o que significa dizer que não é só ele o culpado. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, se quer livrar-se tanto da constipação quanto do intestino permeável,
A primeira coisa é, tire da sua vida o glúten. Tire. Eu gosto sempre de citar um exemplo prático que acontece direto aqui na clínica. Aí a pessoa diz assim, poxa, mas aí quer dizer que eu vou ter que parar de comer pão. Mas o que é que eu vou comer no lugar do meu pãozinho? Vejam, esse tipo de raciocínio é um raciocínio desse tamanho aqui. Porque essa é uma pergunta tão fácil de responder. O que é que você vai comer no lugar do pão? Vamos lá. Batata doce, macaxeira, inhame, tapioca. Quer que eu continue? E você ainda não sabe o que colocar no lugar do pãozinho? Pois eu vou lhe dizer o que é que o principal que você vai colocar no lugar do pãozinho. Você vai colocar a sua saúde. Sim, porque não é possível que até hoje você continue ingerindo pão, mesmo sabendo que o glúten contido no pão, além de outras substâncias extremamente perniciosas, sim, porque a única não é o glúten. Então, você vai continuar comendo pão, mesmo sabendo que o glúten é uma neurotoxina. Se mesmo assim você continuar comendo pão, então o seu problema não deve estar só no intestino, mas também está na cabeça, no seu raciocínio. Então, eu já dei a primeira solução. Tire da sua vida o glúten. Pronto. Mas eu tenho certeza que você sabe que o pão não é o único, entre aspas, alimento que tem glúten. Macarrão tem glúten. Pizza tem glúten. Lasanha tem glúten. Então, para um pouquinho e pensa. Esse é o primeiro passo que você vai dar. Tirar o glúten da sua vida. Mas e o segundo passo? O segundo passo que você tem que dar, e esse é obrigatório, realizar a desencrustação fecal, para que você possa entender melhor. O glúten, ao chegar no seu intestino, ele funciona como se fosse uma cola. Então ele fica acumulando restos de fezes. Para que você possa ter ideia, existem pessoas que chegam a acumular de 3 a 5 quilos de fezes velhas no intestino. Então, por conta disso, você tem que realizar a chamada desencrustação fecal, com o objetivo de eliminar essas placas que o glúten cria, que elas, sim, é o que produzem essa permeabilidade. E como é que você pode realizar essa desencrustação? A partir de um protocolo muito simples, que você gasta bem pouquinho, pode ter certeza, é bem pouquinho mesmo. E você só precisa fazer uma vez a cada 2 meses. Só isso. E como é constituído esse protocolo da desencrustação fecal? Da seguinte maneira, como está escrito no protocolo que eu vou disponibilizar para você baixar no formato PDF lá na nossa comunidade do Telegram. Então você tem que ir lá, baixa o protocolo e aplica na sua vida. É claro, eu estou disponibilizando gratuitamente o protocolo. Basta você ir lá na nossa comunidade e baixá-lo, que você vai encontrar junto com esse vídeo aqui. Ah, não sabe como entrar na comunidade? É simples. Vem aqui embaixo na descrição, clica no link e você vai acessar direto a nossa comunidade. Que lá você vai encontrar não apenas esse protocolo, mas diversos outros protocolos e materiais que nós já disponibilizamos, tá bom? E a última ação que você pode tomar, Xanana. A Xanana é outra ferramenta fantástica que você pode usar justamente para reverter esse problema da síndrome do intestino permeável, que eu acho que já está claro que você não resolve com medicação. Então, você não conhece a Xanana? Você vai lá, pesquisa, é uma planta, se escreve CHANANA. Mas, veja bem, se eu fosse você, eu começaria a realizar tudo isso que eu expliquei aqui. Mesmo porque
o desequilíbrio do seu intestino vai interferir até, inclusive, no seu sono. Então pode ter certeza, a incrustação fecal causada, como eu disse, principalmente pelo glúten, afeta sobremaneira o seu intestino ao ponto de baixar drasticamente a produção de serotonina, da serotonina que em parte é produzida no seu intestino, tá bom? Pensa bem nisso. E uma coisa que seria muito legal seria você assistir esse vídeo de novo e de novo. Porque, como você está vendo, esse vídeo aqui está riquíssimo, tem muita informação que vai lhe estimular a parar para pensar e principalmente pesquisar e questionar a si mesmo sobre um monte de coisa errada, sobre um monte de coisas erradas que lhe são ensinadas, principalmente pela mídia tradicional. Mas se você quiser seguir em frente, quiser agendar com a gente uma consulta, seja online, seja presencial, você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail ou WhatsApp. E mais, caso você queira patrocinar o nosso trabalho, você pode fazer através do nosso Pix, que é esse que está aparecendo aqui, e você pode ter certeza que nós ficaremos muito honrados com isso. E eu te desejo saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita paz para você e até sempre. Tchau, tchau.